Quem já ouviu música em streaming ou viu um robô em ação, na verdade já interagiu com um herói anônimo do mundo digital. Hoje a gente vai desvendar justamente essa ferramenta matemática superpoderosa, a transformada Z. Vamos pensar numa música qualquer. Originalmente, o som é uma onda, sabe? Contínua, suave. Só que a tecnologia digital não consegue guardar essa onda inteira. O que ela faz? Ela tira milhares de fotos, ou amostras, por segundo. E assim transforma aquela onda numa sequência de pontos. E é exatamente assim que o mundo funciona hoje, da robótica até as comunicações. Tudo opera nesse universo de sinais discretos. E aí que mora o grande desafio, né? A matemática para lidar com linhas contínuas, bom, essa a gente já conhece bem, com as transformadas de Fourier, de Laplace. Mas e para um sistema que só entende esses pontinhos discretos? Como é que se analisa isso? Como é que se prevê o que ele vai fazer? Essa é a pergunta de $1 milhão, e é exatamente aí que a transformada Z entra para salvar o dia. Então, vamos lá. Para começar, vamos entender melhor qual é esse desafio, o problema de trabalhar com sistemas de tempo discreto. Olha, se a gente for tentar analisar esses sistemas na raça, a gente cai num negócio chamado equações de diferença. E olha, é um emaranhado de somas, atrasos, vira um verdadeiro labirinto matemático. Fica super confuso, super difícil de tirar alguma conclusão dali. Claramente precisava existir um jeito melhor, uma abordagem mais elegante, sabe? E é exatamente aqui que a nossa arma secreta entra em cena. A solução para o nosso problema, a transformada Z. Dá para pensar nela como uma espécie de tradutor universal do mundo digital. Essa analogia aqui é fantástica para entender a ideia. Muita gente já ouviu falar da transformada de Laplace, certo? Aquela que pega as equações diferenciais complicadíssimas do mundo analógico e transforma tudo em álgebra. Álgebra simples. Pois bem, a transformada Z é a heroína equivalente, só que para o mundo digital. Ela faz exatamente a mesma mágica com aquelas equações de diferença. Tá, mas na prática, o que ela faz? Pensa assim, ela pega aquela nossa sequência toda bagunçada de pontos que existe lá no domínio do tempo e converte tudo numa única função algébrica super elegante que vive num universo novo, um universo que a gente chama de domínio Z. E essa é a fórmula por trás da mágica toda. Calma, não precisa se assustar com esse símbolo de somatório. A parte principal aqui é o seguinte, o xn é o nosso sinal, sabe? Ponto a ponto. E quando a gente aplica essa soma, é como se a gente teletransportasse o sinal para o tal domínio Z. E lá, nesse novo universo, a matemática fica, nossa, incrivelmente mais fácil. Ok, então já temos a ferramenta. Agora, a gente precisa conhecer as regras do jogo. E olha, a regra mais importante de todas tem um nome. É a região de convergência, ou, para facilitar, ROC. Aí vem a pergunta, mas só a fórmula já basta para a gente ter a resposta certa? Porque, poxa, seria fácil pensar que com a fórmula na mão tá tudo resolvido. Mas será que é tão simples assim? Acontece que, e isso é muito importante, duas sequências de tempo totalmente diferentes podem acabar com a mesma fórmula de transformada Z. Ou seja, tá faltando uma peça fundamental nesse quebra-cabeça, uma peça que garante que a nossa resposta seja não só correta, mas única. E essa peça é a ROC. E olha, a ROC não é só um detalhezinho técnico, não. Pensa nela como se fosse um mapa que acompanha a transformada. É ela que diz onde a nossa matemática funciona, onde ela é válida, é ela que garante que a resposta é única. E mais do que isso, a ROC nos dá informações vitais sobre como o sistema se comporta. Coisas como causalidade e estabilidade. Essa imagem aqui é genial. Ela mostra o poder da ROC de um jeito muito claro. Só de bater o olho no formato dela, a gente já sabe como o sistema se comporta. Se a ROC é a região fora de um círculo, o sistema é causal. O que isso quer dizer? Quer dizer que a saída de agora depende de entradas que já aconteceram. Faz todo sentido para o mundo real, né? Agora, se a ROC está para dentro do círculo, o sistema é anticausal. Basicamente, ele precisaria prever o futuro para funcionar. Pensa só, uma informação crucial sobre a natureza do sistema, revelada por uma simples forma geométrica. É incrível. Beleza? Agora que a gente já entendeu os fundamentos, que tal ver a transformada Z em ação? Vamos explorar os superpoderes dela e entender por que na prática ela é tão útil. Vamos para o superpoder número 1, o deslocamento no tempo. E esse aqui é fundamental, viu? Porque em sistemas digitais quase tudo se resume a atrasos. Pensa num eco, por exemplo. O que é o eco? É o som original, só que atrasado no tempo. E a transformada Z lida com esse tipo de coisa de um jeito genial. Vamos ver um exemplo prático. Imagina que o nosso sinal sofre um atraso de 3 amostras. No domínio do tempo, fazer essa conta é chatinho. Mas e no domínio Z?
Ah, no domínio Z, olha que beleza. É só pegar a transformada original, a tal x de z, e multiplicar por z elevado a menos 3. Simples assim. Um atraso que era complexo vira uma multiplicação boba. Facilita demais a vida. Agora segura, porque vem aí o superpoder que talvez seja o mais impressionante de todos. A grande razão pela qual engenheiros e cientistas simplesmente amam a transformada Z. Ela consegue domar a tal da convolução. Então, funciona assim. No domínio do tempo, se a gente quer saber como um sistema, tipo um filtro de áudio, vai modificar um sinal, a gente precisa usar uma operação matemática chamada convolução. E, bom, o nome já assusta um pouco, né? É um somatório gigante, super complexo e facinho de errar na conta. Mas, no domínio Z, a mágica acontece de novo. Aquela convolução assustadora vira, de novo, uma simples, limpa multiplicação. O ponto-chave é exatamente este. A saída do sistema, o y de z, é só a entrada, x de z, multiplicada pela função do sistema, o h de z. E pronto. Essa propriedade é a base de tudo. É o que permite projetar filtros digitais, analisar sistemas de controle. Basicamente, quase tudo em processamento digital de sinais depende disso. Ok, a gente já viu a teoria, os problemas, os superpoderes. Agora é hora de conectar os pontos. Vamos trazer tudo isso para o mundo real e ver onde essa ferramenta incrível realmente brilha. Sabe quando a gente mexe no equalizador do aplicativo de música, aumentando os graves? O que está por trás daquilo é um filtro digital. E todo o projeto desse filtro, toda a matemática que decide qual frequência aumentar ou cortar, é tudo feito no domínio Z. A mesma lógica vale para os sistemas de controle super precisos de um braço robótico ou para o jeito que os sinais são processados nas redes de comunicação que a gente usa todo dia. A transformada Z está lá, nos bastidores, fazendo tudo isso acontecer. E uma coisa legal é que, para quem trabalha com isso, não precisa ficar calculando a transformada do zero toda hora. Já existem alguns pares clássicos, que nem esses da tabela, que funcionam como se fossem pecinhas de Lego, blocos de construção. O impulso, o degrau, a exponencial são sinais super fundamentais. E saber a transformada deles de cabeça, nossa, isso agiliza demais a análise e o projeto de sistemas mais complexos. No fim das contas, a grande lição é que a transformada Z é muito mais que uma simples fórmula. Ela é uma mudança de perspectiva. É como colocar um óculos novo, uma lente diferente, que nos permite olhar para problemas que pareciam impossíveis no mundo discreto e, de repente, conseguir resolvê-los com elegância e uma simplicidade incríveis. Isso tudo acaba deixando uma reflexão, né? A solução para o problema do sinal discreto não foi criar uma matemática ainda mais complicada. Pelo contrário, foi encontrar um novo ângulo, uma nova forma de olhar para o mesmo problema. Então fica a pergunta no ar. Que outros desafios enormes, seja na nossa vida ou no mundo, poderiam ser resolvidos se a gente simplesmente encontrasse a perspectiva certa para encará-los?